Graça e paz. Então, aqui eu vim falar algumas coisas aqui sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? Que algumas pessoas não entendem. Então, tocou no meu coração que eu preciso explicar para algumas igrejas. Elas não entendem, que elas pensam que Jesus é uma, Deus é outra. Então, eu vou passar alguns versículos que ele me entregou. Eu anotei tudo que ele me passou aqui. Então, vou anotar e vou passar para vocês. Então, vamos lá, porque é grande, tá? Fica aí, me acompanha aí, tá? Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? E João está assim: no princípio eu era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, está falando aqui, né? No princípio era Deus, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, era Deus. Isaías está, capítulo 9, 6, chamando o Messias de maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz, indicando sua divindade, quer dizer, Messias. Que era Messias? Jesus, né? Então ele era maravilhoso, conhecido também Conselheiro e Deus poderoso. Então Messias era um Deus poderoso, né? Está dizendo aqui também que Jesus era Deus. Isaías 43, 11. Onde Deus se diz o único Salvador. Quem nos salvou? Jesus. Então, ele era Deus, né? Papel de Jesus no Novo Testamento, entendeu? Isaías 45, 5, versículo, tá? O Senhor declara: eu e somente eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Aqui também, entendeu? Está explicando que Deus é também. Não tem Salvador, só Ele salva. Jesus, Deus, não tem outro, não tem outro Deus fora deles. Papel de Jesus no Novo Testamento, né? E Isaías 5,3 descreve o Senhor sofredor. Quem sofreu por nós? Jesus. Então, ele era Deus. Jesus, né? E Isaías 43. Prepare o caminho do Senhor. Quem foi que preparou o caminho de Jesus? João Batista. Então, quem era o Senhor? E quem era o Senhor? O Senhor era Deus. E quem era o Senhor também? Que João Batista preparou? Jesus. Então, Jesus era Deus. E Mateus está, capítulo 1, 23. Narra a profecia do nascimento de Jesus, afirmando que uma virgem concederá e dará à luz um filho chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Esse aqui também está. Quem era o filho de Maria? Jesus. Então, ele era Senhor. E quem é o Senhor? Deus, né? E Emanuel é o nome de Deus. Em Apocalipse está, capítulo 1, versículo 8, declara a soberania de Deus como a palavra eu sou, o alfa, o ômega, o princípio, né? E o fim, diz o Senhor, que é o que era, o que há de vir. Então, no princípio, quem criou foi Deus. No meio, quem veio? Jesus. E no final, né? Que diz aqui, que há de vir. Quem vai vir? Jesus. Para quê? Para nos salvar. O Todo-Poderoso, né? Nesse Apocalipse aqui, no capítulo 1, versículo 8. Né? A Santíssima Trindade. Então, é o Pai, o Filho e o Espírito. Por quê? Porque quando Jesus vier, na última agora, ele vai vir em Espírito. Então, todo olho verá. Então, ele vai vir em Espírito. Então, tá. Pai, Filho e Espírito. Santíssima Trindade. Deus, Jesus e o Espírito Santo, que ele vem, né? Vem para nos salvar, né? E aqui, eu vou falar outra coisa com vocês também, que ele mandou eu dizer. Deus é citado no Novo Testamento 1.300 vezes. No telegrama de hebraico, 6.800 vezes. No Antigo Testamento. Antigo Testamento hebraico, Elohim é usado Senhor. Elohim é usado como Senhor, né? Elohim. 2.000 vezes. No Alcorão, Deus quer dizer Alá, que Alá também é Deus.
atributos são mencionados 10.062 vezes a palavra Allah, que quer dizer Deus. No Novo Testamento se refere a Jesus como Salvador. 16 a 22 vezes ele é citado, Jesus, tá? Dependendo da contagem da tradução. O Senhor é aproximadamente usado no Novo Testamento 650 vezes. Então, Senhor, Jesus, Deus, Espírito Santo é um só. Então, é a Santíssima Trindade. E tem aqui também, ó, uma coisa que ele pediu para mim falar para você. Em João 14,6, nessa passagem, Jesus afirma: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que quer dizer isso? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você não crê em Jesus, na morte dele que morreu por nós, se você não crê em Jesus, você não vai chegar ao Pai. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, para você ter salvamento, você precisa acreditar em Jesus. Para você ser salvo. Acreditar nele, que ele é o único salvador, né? Morrer para esse mundo e viver para Cristo. Que é a hora do batismo, que você... Eu, Senhor, eu confirmo, né? O único, meu, aí fala o nome, Salvador. Então, se você crê em Jesus, você vai ser salvo. Então, através de Jesus você vai ser salvo. Agora, se você acredita em Deus só, não acredita em Jesus, então você não vai ser salvo. Por quê? Porque o caminho vem pelo Jesus. Para você crer em Jesus. Então, o caminho é por aí. Foi essa passagem que ele me deu, tá? Porque algumas pessoas acreditam só em Deus. Ah, você acredita em Deus. Mas Deus está falando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem por mim. Ninguém vem. A vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João 14,6. E aí? Se você não acredita em Jesus como teu Salvador, ele morreu por você. Você não acredita que ele é um só. Ele é Deus, Jesus e Espírito Santo. Começo, meio e fim, né? Então, é isso aí que ele mandou entregar. Tem umas igrejas que não acreditam, né? Que acredita é só em Jeová. Jeová também. Jeová é Deus. Jeová é Deus. Então, foi essas passagens aí que ele mandou entregar para vocês. São muitas, né? Vocês acompanhem pela Bíblia aí. Que ele me deu todos os versículos. Eu anotei todos. Falou pro meu coração e eu passei para vocês. Então, vocês podem pedir para Deus, você pode pedir para Jesus, o Espírito Santo, porque ele é um só. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, ele que te guia, entendeu? Então tem que crer nele. Ele é o caminho. O Espírito Santo é o caminho para você chegar à salvação. Então, você tem que morrer para esse mundo e viver para Cristo. E o nosso amigo é o Espírito Santo, que tem uma passagem que fala se você pesquisar aí, tem uma passagem também, acabou de me dizer aqui, que tem um versículo que ele esqueceu, mas eu vou falar no próximo, que eu vou falar agora depois dos 7 Espíritos de Deus, tá? Lá tem que falar de cada um, então tem que ser devagarzinho para as pessoas entenderem, né? Desculpa aí algumas falinhas, né? Mas eu falo assim, eu sou desse jeito, tá? Não tem errou, não boto o vídeo. Digo, Senhor, ficou bom? Vamos ver se ficou bom. Depois eu vejo o vídeo todinho, né? Mas é isso aí que eu tenho que entregar a vocês. Creia em Deus, creia no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que é o selo de Deus, entendeu? É o selo, o último selo do Apocalipse. Ele que é a nossa passagem para a vida eterna. Então, vamos cuidar dele, porque ele está aqui dentro, ó, mas você só vive para a carne, você só vive para a carne, você não consegue ouvir a voz dele. Se você viver em espírito, você fala com Deus a hora que você quiser. É só você pedir, é só você falar com ele, Senhor, fala comigo. Mas você só quer ver para cá, só quer ver comendo. Porque o espírito, ele é alimentado. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Se você não se alimenta, aí você não se alimenta dele, porque é esse que é o alimento dele. Palavra, jejum, ler a Bíblia, os louvores, tudo isso aí, ele se alimenta, entendeu? Então, é isso que Deus tocou no meu coração para me entregar para vocês hoje, tá? Tenham um bom dia, que Deus acompanhe vocês.
que dê um dia maravilhoso, cheio de paz, tranquilidade, tá? E tire as pessoas mais do caminho de vocês. Que vocês sejam luz, tá? Fica na paz.